Olá, seja muito bem-vindo! Hoje eu vou fazer as manguinhas desse casaquinho aqui. Sim, eu vou fazer para que fique exatamente igual a esse aqui. Aqui eu não retirei esse fio aqui de separação, no caso desse casaquinho, o fio é vermelho. Então, eu não retirei para poder fazer. Eu faço primeiro as mangas, porque normalmente quando eu faço com sobrinhas, eu dou prioridade para a manga, porque a manga tem um comprimento certo. No caso desse casaquinho, que é até 3 meses, o comprimento é de 21 centímetros, a contar desse fio. Então, eu deixo esse fio para facilitar aqui a medida do comprimento e também se acontecer algum errinho, se eu precisar desmanchar algum ponto, daqui para cá, que é mais difícil por causa dos aumentos e da divisão dos pontos, então, para não prejudicar essa parte aqui da pala, eu mantenho o fio, porque se eu tiver que desmanchar, eu desmancho só até aqui. Então, a manguinha ficou assim, ó. Eu ainda não costurei aqui dos lados, e eu dou prioridade para as mangas, porque se faltar fio, quando eu faço com sobrinhas, daqui para cá, eu faço de outra cor. Ou então, eu diminuo um pouco no comprimento. Ao invés de ficar do tamanho de um casaquinho, eu faço menor, vai ficar tipo um boleirinho. O importante é esquentar aqui o peitinho. Normalmente, a gente coloca com uma roupinha por baixo, né? E então, é isso. Ou eu faço menor um pouquinho, ou eu coloco um fio de outra cor aqui. Por isso, é a prioridade que eu dou para as mangas. Mas você pode fazer como quiser. Então, eu vou devolver esses pontos aqui para minha agulha, para eu poder continuar aqui o trabalho. Agora que eu já devolvi os pontos para a agulha, que são 182 pontos, eu vou fazer aqui uma divisão. Eu não vou trabalhar com essa partezinha aqui, ó, da frente. Então, até esse marcador aqui, esse primeiro marcador, eu vou deixar separado. Então, aqui com o fio de uma outra cor, eu vou transferir os pontos. Eu vou deixar na agulha somente os pontinhos que eu vou trabalhar, que vai ser, né, que vão ser esses aqui, ó. Dessa primeira manga. Então, ó, o meu fio da montagem tá aqui. Então, aqui seria a próxima carreira. Vou passando. Olha, notem que eu não retirei o fio vermelho. Justamente para não atrapalhar a pala, caso eu precise desmanchar algum pontinho daqui para frente. Tomar um cuidado para não deixar escapar nenhum pontinho. Terminei aqui de passar essa primeira parte, ó, o marcador tá aqui, primeiro marcador. Então, o que que eu faço? Eu faço assim e dou um lacinho. Prontinho. Agora sim, eu vou trabalhar com esses pontinhos aqui da manga. Ó, até esse marcador aqui. Eu vou fazer uma carreira toda em meia. Vou manter aqui os pontinhos do lado direito em meia, avesso em tricô. Então, aqui eu vou fazer a carreira normal. Só que eu preciso cortar esse fio aqui, porque esse fio está aqui. Então, eu preciso fazer uma emenda aqui. Então, eu corto um fio aqui, eu deixo um espaço aqui para que
dê para eu fazer essa carreira e a emenda fique do lado avesso. Mas isso aqui é opcional, o tamanho não importa. Então, agora eu vou fazer uma emenda. Aqui, então, eu faço assim, ó. Pego o pontinho aqui por trás, olha, eu puxo. E aqui eu dou o nozinho. E depois eu escondo essa pontinha aqui do fio, na hora de costurar, né? Pronto. Então, eu vou fazer uma carreira toda em ponto meia, mas eu vou continuar mantendo o primeiro pontinho como pontinho de borda. Então, ó, eu passo aqui o pontinho para agulha sem trabalhar, e agora eu vou seguindo com o ponto meia até o próximo marcador. Eu terminei aqui a primeira carreira da manga, aqui ó, cheguei no marcador. E agora eu vou virar o trabalho para fazer a segunda carreira. Esses pontos que estão aqui na agulha, eu não vou utilizar agora. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso deixar aqui na agulha, se não for atrapalhar, ou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz aqui. Com a agulha e o fio de outra cor, eu posso transferir esses pontos para o fio e ficar na agulha apenas esses pontos aqui. Eu vou manter aqui dessa forma por enquanto, porque esses pontos aqui eu não vou trabalhar com eles. Quando eu terminar essa manga, eu vou pular essa parte aqui das costas, né? Até que esse marcador, e aí eu vou fazer a outra manga igual essa aqui que eu vou fazer agora. E aí sim, depois eu vou unir essa parte, a do meio e essa daqui do início. Então, fica a critério. Para fazer esse tamanho aqui de manga, esse comprimento de 21 centímetros, a contar dessa cor aqui, desse fio aqui, eu precisei de 60 carreiras com ponto meia e 10 carreiras, 9 com ponto barra 1 por 1, e na 10ª carreira eu arrematei. Então, o total aqui são 70 carreiras. Eu fiz aqui a primeira, vou virar, e agora aqui do lado avesso do trabalho, eu vou fazer 2 aumentos. Então, eu vou fazer um aumento aqui no início e um no final. Apenas isso. Então, eu estou do lado avesso. Aqui eu vou manter o primeiro pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer o mesmo tipo que eu fiz na pala. Vou só fazer uma argolinha assim. Então, aqui eu já tenho um aumento. Vou seguir com ponto tricô até o penúltimo ponto, porque eu vou fazer o aumento aqui, ó, no penúltimo ponto, não no último, porque o último é considerado de borda também. E é só essa carreira que tem aumento, as demais não. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, no penúltimo ponto, vou fazer aqui o segundo aumento e vou finalizar aqui o pontinho de borda em tricô. Então, essa foi a segunda carreira e eu preciso de mais 58 carreiras. Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil para medir depois, né? Para pessoa que é iniciante. Então, eu vou retirar esse fio vermelho aqui dessa parte, porque eu já prendi com esse fio bege. Então, eu vou tirar aqui com cuidado. Então, eu vou só puxar aqui o
o vermelhinho. Opa. Aqui eu passei. Olha, tirei aqui da parte da frente, olha, eu fiquei só, ó, tá preso com o fio bege. Então, vou deixar aqui desse lado os fios da manga. Vou fazer aqui a terceira carreira até chegar nesse marcador e depois eu vou retirar esses pontos aqui, para ficar mais fácil aqui o entendimento. Então, vou fazer terceira carreira toda em ponto meia, lembrando sempre de manter aqui o primeiro pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora, esse pontinho que é o aumento, ó, vou fazer em meia. E seguir com o ponto meia até o finalzinho da carreira. Da carreira não, né? Até aqui no marcador. Cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira, vou virar o trabalho e vou fazer a quarta carreira. E assim eu vou seguindo até obter 60 carreiras ou 18 centímetros. Então, para isso, é recomendável o uso da fita métrica. Então, daqui, ó, desse fio, que é, ó, cava, então, desse fio até aqui, ó, no início da barra, eu tenho, ó, 18 centímetros. Eu vou seguindo aqui e quando eu terminar aqui os meus 18 centímetros, eu retorno para fazer a barra. Eu estou aqui no finalzinho dessa parte da manga. Eu fiz aqui 59 carreiras, falta uma, que é essa daqui do lado avesso. É porque eu não retirei esses pontos da agulha, então se eu for fazer aqui, não ia dar para mostrar. Então, eu tenho aqui quase 18 centímetros. A última carreira vai completar os 18 centímetros. Então, eu vou finalizar lembrando aqui que eu tinha 38 pontos aqui no início, fiz uma carreira em meia, na segunda eu coloquei 2 aumentos, um no início e no final, então eu tenho aqui na minha agulha 40 pontos, eu segui reto, não fiz mais aumento nenhum. 60 carreiras, eu fiz aqui 59, vou fazer a última carreira e depois eu vou trocar o ponto e fazer esse aqui, barrinha 1 por 1. Se quiser fazer o barra 2 por 2, ok. Então, eu vou finalizar essa última carreira aqui, que é todinha em ponto tricô, porque eu estou do lado avesso. Terminei aqui, agora eu já tenho as 60 carreiras completas aqui. E agora eu vou trocar o ponto, eu vou fazer o ponto barra 1 por 1. O que é ponto barra 1 por 1? É um meia, um tricô, um meia, um tricô, desde o início da carreira até o final. Eu vou manter esse primeiro pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar, mas ele é considerado um tricô. Na hora do arremate, né, na carreira do arremate eu vou fazer em tricô. E agora eu vou fazer um ponto meia, um ponto em tricô.
um ponto meia, um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto em tricô. Eu vou fazendo assim até o finalzinho da carreira, sempre intercalando um meia e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto barra 1 por 1, terminei aqui com um meia, um tricô. O último pontinho, que é o de borda, pode ser feito em tricô ou em meia. Aqui eu vou fazer em meia. Porque facilita na costura, mas pode ser feito em tricô também, às vezes eu faço em tricô. Essa foi a primeira carreira. Vou virar o trabalho e eu vou repetir tudo que eu fiz na primeira carreira. Vou manter aqui o primeiro pontinho de borda, passando para a agulha sem trabalhar, e agora eu vou observar aqui, vou acompanhar os pontos, né? Seguir como os pontinhos se apresentam na agulha. Então, eu tenho, ó, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, essa segunda carreira é igualzinha à primeira. Faço aqui um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu sempre vou fazer meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Essa é a segunda carreira e eu preciso de 9 carreiras do ponto barra 1 por 1. Eu terminei de fazer aqui as 9 carreiras do ponto barra 1 por 1, ficou assim. E agora, aqui pelo lado avesso, eu vou fazer a 10ª carreira, que é a carreira do arremate. Existem várias maneiras de se arrematar um trabalho. Eu vou arrematar aqui acompanhando os pontos. Então, eu vou fazer esse primeiro pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Eu só estava passando assim para a agulha sem trabalhar. Nessa carreira do arremate, eu vou trabalhar em tricô. Aqui eu tenho ponto meia, então eu vou repetir o ponto meia. E eu preciso, para esse tipo de arremate, de 2 pontos nessa agulha para poder fazer assim. Eu vou passar um ponto por cima do outro. Ó, vou pegar esse primeiro ponto e vou passar por cima do segundo. Assim. Aqui eu tenho um tricô, então eu faço um tricô. Vou passar esse primeiro ponto por cima do segundo. Sempre nessa sequência, passando um ponto por cima do outro. Aqui eu tenho meia, então eu faço, ó, faço um meia. E passo um ponto por cima do outro. Lembrando aqui de não puxar muito o ponto para que não fique apertado aqui na manguinha. Ó, eu estou retirando os pontinhos da agulha. Então, aqui eu faço um ponto meia. E vou passar esse primeiro ponto por cima do segundo, assim. Aqui eu tenho um tricô, faço o tricô e passo por cima. Ó, vai ficando assim. Faço um ponto meia, passo por cima, sem apertar. Vou fazendo assim. Meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Então, eu faço aqui um tricô, passo por cima, um meia, passo por cima. Vou fazendo assim até retirar todos os pontos da agulha, ó, vai ficando assim.
Eu cheguei aqui no último pontinho da carreira do arremate. Eu vou fazer ponto meia, que eu já estava fazendo, e vou passar por cima do outro. Então, agora eu fiquei com apenas esse pontinho na agulha. E eu já posso cortar esse fio aqui. Como eu gosto de aproveitar esse fio para já costurar aqui a manga, então eu já deixo um pedaço um pouco maior. Opa. Já vou deixar um fio aqui, olha, eu calculo mais ou menos o tamanho que eu preciso e corto. Se você preferir não aproveitar esse fio aqui, pode cortar ele um pouquinho menor aqui. Eu costumo passar aqui por dentro desse pontinho, para poder travar o trabalho e não permitir que desmanche. Faço assim, aí eu travo aqui, ó, um nozinho. Então, se for aproveitar o fio para costurar, deixa um pedaço grande. Se não for usar esse fio para costurar, se for usar outro, pode cortar mais ou menos aqui e depois esconder entre os pontos. Então, agora, tudo que eu fiz nessa manga, eu vou fazer na outra. Então, eu tenho que pular agora a parte de trás do trabalho para poder seguir a sequência da outra manga. Então, eu faço assim, só para não ficar muito solto. E aqui não me incomoda em nada. Então, olha, a primeira manguinha está pronta, ó. Está pronta. E agora, eu vou fazer a outra manguinha. Então, essa parte aqui de trás, ó, onde tá esse marcador e esse, eu não vou fazer nada. Eu só vou passar para a agulha. Então, vou transferindo, tomando cuidado para não escapar nenhum pontinho, é aquele mesmo processo. Eu não vou retirar esse fio vermelho, mas quem quiser retirar é opcional. Como eu já disse, eu gosto de deixar porque se eu precisar desmanchar, até aqui tá seguro. Pode acontecer. Eu já passei para cá, ó, os pontos da parte de trás, das costas, e agora eu vou fazer a outra manga. Então, desse marcador até esse, olha, são os pontos da manga. E do marcador para cá é a parte da frente. Então, agora eu vou emendar aqui o fio, como eu fiz do outro lado. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu introduzo aqui por trás do pontinho, ó, desse primeiro pontinho. E dou o nozinho. Eu sempre deixo essa pontinha para poder ficar mais fácil de esconder no acabamento. Prontinho. Então, agora eu vou para a minha primeira carreira e tudo que eu vou fazer aqui é exatamente igual ao que eu fiz na outra manga. Então, são 60 carreiras, sendo que na segunda carreira eu vou fazer 2 aumentos. Então, essa aqui é a primeira carreira. Vou manter aqui o primeiro pontinho, que é o de borda, só passando para a agulha. Vou seguir com ponto meia até o marcador.
E essa é a primeira carreira da manga. Eu cheguei aqui no finalzinho da manga, aqui onde está o marcador. Essa parte da frente eu vou retirar como eu fiz aqui no início. Então, com um fiozinho de outra cor, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no início. Eu vou pegar o fiozinho de outra cor e vou passar esses pontos aqui da parte da frente. Eu vou passar para esse fio aqui. Vou tirar da agulha. Mas esse fio vermelho eu só vou tirar depois que eu transferir os pontos. Ui! Prontinho. Aí, agora, eu corto aqui. Aí, agora sim, eu posso tirar o fio vermelho daqui. Então, deixa eu dar um lacinho aqui. Prontinho. Aí, agora, eu retiro o fio vermelho dessa parte, ó. Pronto. Então, a parte da frente, ó, já está separada como aqui. Então, as duas partes da frente, ó, estão iguais aqui. E aqui na agulha eu tenho a manga até aqui e a parte das costas. Essa foi a primeira carreira da manga. Vou virar o trabalho, vou para a segunda, e nessa segunda aqui, lembrando, tem o aumento. Eu mantenho aqui, então, o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar. Aí, eu faço o aumento no estilo da argolinha, assim. E vou seguindo com ponto tricô até o marcador. Porque eu vou fazer o outro aumento no penúltimo pontinho aqui antes do marcador. Então, esse fio aqui que é da emenda, ele ajuda a lembrar, ó, o fio da emenda e o marcador. Então, pra cá, eu não faço mais nada, por enquanto. Cheguei aqui no penúltimo ponto, antes do marcador, vou fazer aqui outro aumento, a argolinha assim. E faço o último pontinho, que é o de borda em tricô. Então, não tem mais nenhum ponto aqui, olha, só tem o marcador. Eu vou virar o trabalho e agora eu vou para a terceira carreira. Então, eu preciso de 60 carreiras até chegar aqui para trocar o ponto. Então, são 60 carreiras ou 18 centímetros. Eu vou seguindo aqui na conclusão dessa outra manguinha, para a gente poder depois seguir com a terceira parte e a parte final, né? A última parte, que é a parte do corpinho.
Eu finalizei aqui as 2 mangas e não retirei o fio ainda. Eu deixei exatamente como tá aqui. E agora eu vou fazer a parte final. Agora é a parte do corpinho. Mas por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esquece de deixar aquele seu like bonito, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso é super importante e faz toda a diferença. E eu agradeço, muito obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.